Olá, pessoal, tudo bem? Seguimos então com as nossas aulas semanais e hoje vamos concluir a unidade 2. Nós vamos trabalhar a seção 2.4 e concluindo a unidade 2, nós concluímos então a parte de direito, de princípios de direito processual. Então, na aula nós vamos analisar mais alguns princípios importantes que norteiam o direito processual brasileiro. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, finalizando então a matéria da unidade 2. Lembrando vocês que na nossa prova nós vamos ter a avaliação das unidades 1 e 2 do nosso livro, tá bem? Vamos começar então falando sobre mais alguns princípios de direito processual. Iniciamos a aula de hoje, então, falando sobre o princípio da publicidade. O princípio da publicidade é um princípio norteador do direito processual brasileiro e ele está disposto no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que estabelece: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, tá? Então, ao estabelecer que os julgamentos serão públicos, a Constituição Federal está dispondo que o direito brasileiro, os julgamentos no Poder Judiciário, eles devem observar o princípio da publicidade. Pessoal, quando nós falamos que quando há a prerrogativa de uma pessoa entrar com uma ação judicial contra outra no Poder Judiciário, embora se trate diretamente de um interesse particular, normalmente, entre as duas partes, não é apenas o interesse particular dessas pessoas que está em jogo, que está sob análise. Por quê? Porque a atividade jurisdicional que vai ser exercida nesse caso, ela é manifestada por meio do Estado, por meio do juiz. E essa atividade, portanto, como é manifestada pelo Estado juiz, ela tem uma natureza pública. E em razão desse caráter público que possui, o Estado ele não, em razão dessa função que o Estado desempenha por intermédio de um magistrado, por intermédio do juiz, ou seja, a prestação do serviço jurisdicional, a análise e resolução de um conflito, como isso é público, não há como, via de regra, manter sigilo sobre essa questão. Então, quando eu falo de um processo judicial, via de regra, eu estou falando de um procedimento público que pode ser do conhecimento de toda a população. E por que isso? Quando nós falamos em publicidade, na necessidade de observância pelo direito processual brasileiro do princípio da publicidade, nós estamos visando duas situações. A primeira delas é que, considerando que essa função de prestar a jurisdição é feita pelo Estado por intermédio do juiz, a sociedade ela pode fiscalizar os atos praticados pelo Poder Judiciário. Então, observando o princípio da publicidade, há a possibilidade da sociedade realizar essa fiscalização. Então, este princípio norteador do direito processual, ele visa proporcionar a fiscalização pela sociedade em relação aos atos praticados pelo Poder Judiciário. E ao mesmo tempo em que o princípio da publicidade ele vem para proporcionar essa fiscalização, ele visa garantir a participação das partes e de outras pessoas interessadas no processo, permitindo assim a efetivação do princípio do contraditório, da ampla defesa e resguardar direitos de outras pessoas. Um exemplo que eu cito, digamos que é uma situação prática, tá? Uma pessoa vendeu o carro para outra, o João vendeu o carro para a Maria, porém não houve a transferência no Detran, né? No órgão de trânsito não houve a transferência do veículo para o nome da Maria. E tem uma ação judicial, posteriormente a essa negociação de compra e venda entre o João e a Maria, o João contraiu uma dívida e ele não pagou esse débito e outra pessoa acionou ele judicialmente. E como ele não comprovou que esse débito não existia mais, enfim,
foi considerado num processo que essa dívida existe e esse credor passou a buscar, por meio de uma ação judicial, bens do João para penhorar. E procurando bens, ele vai lá e encontra um carro que está ainda registrado no nome do João. Porém, em verdade, como a propriedade dos bens móveis se transfere com a tradição, lembrando que nós falamos no semestre passado, esse carro, então, ele já pertence a Maria, tá? Então, possibilitando que o processo ele tramite de forma pública, observando o princípio da publicidade, esta situação que ocorreu no processo do João com o credor dele, né, pode resguardar um direito de terceiro, que é o direito da Maria, que, tendo conhecimento disso, pode entrar com uma ação judicial e dizer, olha, esse bem não pode ser penhorado porque ele me vendeu, tá? Então, é uma situação de exemplo que o princípio da publicidade ele pode vir a agregar. Por quê? Porque havendo a publicização desses atos, as pessoas, de um modo geral, podem ter conhecimento para fiscalizar e para verificar se alguma questão que está sendo debatida judicialmente não envolve interesse, direito que a ela interessa. Outra questão importante em relação ao princípio da publicidade é nós termos em mente que ele não é um princípio absoluto. E quanto ao ponto, eu ressalto para vocês que nenhum dos princípios de direito processual ele é aplicado de forma absoluta. Claro que nós temos o princípio do devido processo legal, que, se compararmos ele em relação aos demais princípios, ele guarda um grau de superioridade, porque nós não podemos praticar nada que vá ao encontro da lei, né? Que esteja em desacordo com a lei. Porém, os demais princípios, nós temos que aplicar eles utilizando critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, como nós vimos na aula da seção 2.1. E quanto ao princípio da publicidade, não é diferente, ele não é absoluto. Por quê? Porque nós vamos nos deparar com situações em que o princípio da publicidade ele deve ser relativizado. E isso já vem exposto no próprio artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, na parte que está grifada, porque ele fala que todos os julgamentos deverão ser públicos, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. E aqui, falando nisso, e vocês vão ver na sequência, nós temos as situações de processos que podem tramitar em segredo de justiça, ou seja, em análise, em observação aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, nós temos situações em que o interesse social ou o interesse das partes envolvidas, os direitos fundamentais dessas partes, como o direito à intimidade, tá? Eles devem ser preservados. E por isso, alguns processos, eles tramitam em segredo de justiça. Ou seja, esses processos, eles têm o acesso limitado às partes, aos advogados das partes, ao juiz e também, se é o caso, ao Ministério Público, se é caso de intervenção do Ministério Público. Na sequência, vocês vão ver o artigo 189, que o artigo 189 do Código de Processo Civil, ele nos traz situações em que os processos tramitam mediante segredo de justiça. O artigo 189, ele nos diz, no primeiro momento, os atos processuais são públicos, mas ele faz essa ressalva. Todavia, tramitam em segredo de justiça os processos e traz a lista de algumas situações em que há tramitação de processos em segredo de justiça, como, por exemplo, interesse social exija, quando é caso de direito de família, quando são situações que envolvem criança, adolescente, tá? Quando há necessidade de preservação da intimidade ou violação de algum direito fundamental na Constituição, tá? Essas situações e também a questão da arbitragem, tá, pessoal?
Essas situações listadas no artigo 188 do Código de Processo Civil podem ser observadas não só no direito processual civil, como também no trabalhista e no criminal. Inclusive, nós temos situações de crimes que envolvem a intimidade das pessoas, né, a integridade física, e que também tramitam em segredo de justiça. Então, é uma situação em que há um conflito entre a intimidade da pessoa, o interesse social, enfim, algum outro direito relevante a ser preservado e o princípio da publicidade. E diante dessa situação, há a aplicação da razoabilidade e da proporcionalidade para fins de dizer que não, esse processo ele é uma exceção à regra, ele deve tramitar em segredo de justiça. E por fim, pessoal, em relação ao princípio da publicidade, agora nós veremos algumas situações em que há aplicação na lei processual brasileira do princípio da publicidade, ou seja, em que a lei observou este princípio nos seus dispositivos legais. O que eu ressalto para vocês é que nós vamos nos deparar com situações em que vocês vão verificar em artigos, serão públicos os julgamentos, as decisões deverão ser publicadas no Diário Oficial, a audiência será pública. Por que eu falo isso? Porque sempre que vocês se depararem com situações em que há referência à palavra que atos serão públicos, decisões serão publicadas, ou há uma questão de audiência pública, consulta pública. Quando houver referência a essas palavras, vocês tenham certeza que há aplicação do princípio da publicidade. Ou seja, quando essas palavrinhas aparecem, é porque há necessidade de divulgação, de publicização de atos, e isso se deve ao fato de que o direito processual brasileiro é norteado pelo princípio da publicidade. Outro princípio relevante para o direito processual brasileiro é o princípio da lealdade ou boa-fé processual. Eu, particularmente, prefiro chamá-lo de princípio da boa-fé processual. O que significa isso? Ele exige que as partes, os advogados, o juiz, o Ministério Público e os demais auxiliares da Justiça que atuam num determinado processo, como, por exemplo, os servidores da Justiça ou os peritos nomeados em uma ação judicial, eles devem atuar observando a lealdade e a boa-fé processual. E isso está disposto no artigo 5º do Código de Processo Civil, que diz: aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé processual, com a boa-fé. Ao falarmos que partes, advogados, Ministério Público, juiz e auxiliares da Justiça devem atuar com boa-fé no processo, nós podemos ver uma nítida relação do princípio da boa-fé com o princípio da cooperação, que está previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil, que também é um princípio norteador do direito processual brasileiro e que nós já conversamos nas aulas anteriores, tá? Por quê? Porque a partir do momento em que todos têm que agir de boa fé para buscar um resultado satisfatório desse processo e se fazer a justiça num caso concreto, para que isso ocorra, deve haver a cooperação de todas as pessoas envolvidas numa demanda judicial, seja essa pessoa uma das partes, os advogados, o Ministério Público ou o juiz, ou até mesmo os auxiliares da justiça, o oficial de justiça, o escrivão, ou então o perito que é nomeado para esse caso, tá? Outra situação que nós podemos ver, o princípio da boa-fé processual, ele também está diretamente ligado com o princípio da imparcialidade do juiz. E quando eu falo em imparcialidade do juiz, como nós já vimos nas aulas anteriores,
Essa imparcialidade ela se estende ao Ministério Público, aos auxiliares da Justiça, ou seja, para que haja um processo revestido de lealdade, revestido de boa-fé, eu preciso ter pessoas que atuem nele de forma imparcial. Eu preciso ter um juiz imparcial. Se o Ministério Público intervém numa demanda civil, ele também tem que ter a sua imparcialidade. Os auxiliares da justiça, um perito, ele tem que ser imparcial. Então, há uma relação direta entre a imparcialidade do juiz, o princípio da imparcialidade e o princípio da legalidade. De igual forma, nós podemos assimilar que o princípio da lealdade processual, da boa-fé, ele está relacionado com o princípio da celeridade processual, porque daqui a pouquinho nós vamos ver que a boa-fé é presumida e nós temos situações em que ocorre a má-fé, tá? E numa dessas hipóteses em que há comprovação de má-fé, é em razão de postergar o andamento de um processo. Então, o princípio de exigir que haja uma lealdade no processo, exigir a realização de atitudes de boa-fé, ele também vem reforçar a celeridade processual, porque ele impede que ocorram atos dentro de um processo que visam somente postergar o feito e protelar o processo. Tá? Atos que não são úteis ao andamento de uma determinada demanda judicial. E também, por fim, e não menos importante, o princípio da lealdade e da boa-fé processual, ele está diretamente relacionado com o princípio da legalidade, né? Do devido processo legal. Porque a partir do momento em que eu digo que uma pessoa ela pode atuar com liberdade dentro de um processo, porém, ela tem que, essa liberdade que a parte, que o advogado pode exercer dentro de um processo, ela tem que primar por duas coisas, pela lealdade e boa-fé processual, e isso tem que estar limitada de acordo com o que a lei estabelece, tá? Então, quando nós falamos em princípio da lealdade, da boa-fé processual, nós podemos ver ele inserido de forma relacionada, tá? Podemos ver ele relacionado com vários outros princípios norteadores do direito processual brasileiro, da cooperação, imparcialidade do juiz, celeridade processual, princípio do devido processo legal. A boa-fé ou a lealdade processual, ela é presumida. Então, se parte do pressuposto de que as partes, os advogados, o juiz, enfim, as demais pessoas que estão inseridas, envolvidas dentro de um processo judicial, elas agem em observância ao princípio da boa-fé processual. E partindo dessa premissa, eu posso falar que, se a boa-fé processual ela é presumida, para alegar a má-fé, deve haver uma comprovação de que alguém litigou, de que alguém agiu com má-fé dentro do processo, tá? E neste sentido, os artigos 79 a 81 do nosso Código de Processo Civil, eles estabelecem situações que trazem responsabilizações àquelas pessoas que agem de má-fé dentro de um processo. No artigo 80, nós vamos nos deparar com situações em que a lei considera atos de litigância de má-fé, ou seja, atos que são realizados dentro de um processo e que têm finalidade diversa de buscar e de colaborar para a satisfação de uma demanda judicial. Dentre eles, por exemplo, alterar a verdade dos fatos, agir de forma a protelar o processo, ou seja, a causar uma morosidade no andamento processual, não comparecer e não justificar a ausência quando requisitado no processo, por exemplo, tem uma audiência, a pessoa não comparece e não justifica, tá? Pode ser uma situação que configure a má-fé. Quando se provoca algo dentro do processo que é infundado, que não tem cabimento, que é manifestamente protelatório, ou seja, só quer arrastar um determinado processo para que não seja julgado,
enfim, né, protelar o andamento do processo, prejudicar esse andamento processual, quando alegar uma pretensão que é contrária a algo que está expresso na lei. Então, são todas essas situações que estão relatadas no artigo 80 do Código de Processo Civil e que podem demonstrar a má-fé. Porém, ressalto mais uma vez, dentro de um processo, eu presumo a boa-fé das pessoas que estão envolvidas. E se eu alegar que alguém está protelando o andamento processual, eu alegar que alguém alterou a verdade dos fatos ali manifestados, eu tenho que comprovar isso, tá? Para configurar uma litigância de má-fé, uma tramitação, né, que na tramitação do processo alguém agiu com má-fé, eu tenho que comprovar, tá? E ainda, comprovada a atuação de uma pessoa mediante litigância de má-fé, ou seja, em desacordo com o princípio da lealdade processual, essa pessoa ela vai sofrer punições. E essas punições elas estão dispostas no artigo 81 do nosso Código de Processo Civil. O juiz, de ofício ou a requerimento da parte, o que isso quer dizer? Que ele, por conta própria, pode decretar a litigância de má-fé de alguém, mas isso tem que estar provado no processo, ou então alguém tem que requerer e dizer, olha, senhor juiz, a outra parte está agindo de má-fé, tá? Verificado isso, o juiz ele vai condenar esta pessoa, chamada de litigante de má-fé, aquele que age em desacordo com o princípio da lealdade, a pagar uma multa. Essa multa ela vai ser em valor superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa. O que significa isso? Quando se ingressa com uma ação judicial, alguém que entra com essa ação, ela faz os pedidos e com base nesse pedido ela tem que dar um valor a essa ação, ou seja, o valor que ela pretende oferir ao final desta ação. E essa multa de litigância de má-fé é aplicada com base nesse valor que foi estabelecido lá na petição inicial, tá? Além dessa multa, o juiz pode condenar o litigante de má-fé a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que ela causou e arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que ela acabou gerando num processo judicial. O que eu ressalto também quanto à litigância, a multa por litigância de má-fé. Vocês devem recordar que nas aulas anteriores nós falamos sobre o acesso à justiça, que também nós vamos ver um pouco na aula de hoje. E quando nós falamos do acesso à justiça, nós falamos que as partes podem ingressar num processo, podem atuar num processo mediante a concessão do benefício da gratuidade de justiça e sob o palio da assistência judiciária gratuita, que é realizada, por exemplo, pela Defensoria Pública. O que eu ressalto para vocês: quando uma pessoa litiga num processo abrigada pela gratuidade de justiça ou pela JG, ela não precisa arcar com custas processuais, com honorários de sucumbência e com despesas do processo. Agora, se essa pessoa ela atuou dentro de um processo mediante a gratuidade de justiça ou mediante uma AJG e ela atuou de forma de má-fé, ela foi litigante de má-fé e o juiz condenou ela a um pagamento de multa, ela não vai se eximir do pagamento dessa multa porque ela tem um benefício de gratuidade, tá? Quando eu falo em benefício de gratuidade de justiça, ele não abrange essa situação de multa, que é uma situação de punição por uma atitude desleal da pessoa, tá? E para encerrarmos agora a primeira parte dessa nossa aula, eu peço a vocês que realizem uma leitura dos artigos que nós acabamos de mencionar, os artigos 79, 80 e 81 do Código de Processo Civil, que tratam desta questão de punições
da litigância de má-fé e que estabelece quem é o litigante de má-fé dentro de um processo judicial.